Shalom, queridos. Hoje é o Salmo 109. Glórias ao nosso Deus. Salmo 109 trata das falsas acusações sobre Davi e os ataques injustos de seus oponentes. Portanto, este lamento individual é um dos salmos imprecatórios em que o escritor clama a Deus para vingar seus inimigos. Davi pediu a Deus que respondesse a sua oração por vindicação. Ele havia demonstrado amor a um grupo não identificado de pessoas, mas elas retornaram ódio, mentira e maldade. Ele não vingou a injustiça deles, mas implorou a Deus que o fizesse. O salmista orou para que Deus fizesse várias coisas específicas para vingá-lo. Ele pediu a Deus para devolver o que seu inimigo estava fazendo com ele de volta para si mesmo, pois ele queria que um homem mau se opusesse, pois ele queria que um homem mau se opusesse e o acusasse. Ele queria que Deus julgasse seu inimigo culpado e o matasse. Ele também pediu que Deus punisse sua esposa e filhos por sua maldade. No futuro, ele esperava que ninguém se lembrasse dele e que ele não tivesse descendentes. A extinção do nome da família era considerada uma grande tragédia no Antigo Oriente Próximo. Parece inapropriado que Davi peça a Deus para punir os filhos pelos pecados de seus pais, uma vez que Deus especificamente proibiu isso na lei mosaica. Deuteronômio 26, de 12 a 14. Talvez Davi tenha orado contra a vontade de Deus, permitindo que seu ódio o dominasse. Embora a Bíblia registre muitas coisas que ela não tolera, não há nada neste texto que sugira que Davi não estava orando na vontade de Deus. Outra explicação é que ele estava orando em hipérbole. Em outras palavras, ele realmente não quis dizer o que estava dizendo, mas usou uma linguagem extrema para comunicar seus fortes sentimentos. No entanto, ele não apenas fez uma declaração sobre a esposa e os filhos do seu inimigo, mas devolveu esse desejo em detalhes consideráveis. Isso parece indicar que ele quis dizer o que disse. Acho que a melhor explicação é que a preocupação de Davi nesses pedidos era o seu inimigo, e não a esposa e os filhos de seu inimigo. Ele disse o que fez como punição ao seu inimigo, não porque seu ódio ao inimigo se estendia à esposa e aos filhos. Davi parecia estar antecipando várias consequências que seu inimigo experimentaria por causa do julgamento de Deus. Aqui Davi deu razões para seus pedidos anteriores. Seu inimigo havia praticado todas as coisas que Davi pedira a Deus para fazer com ele. Ele perseguiu impiedosamente os necessitados e aflitos. Ele adorava amaldiçoar outras pessoas em vez de abençoá-las. Por isso, o salmista pediu a Deus que vestisse de maldição como uma roupa e o fizesse como um cinto que o cercava sempre. Outra interpretação é que o amor do ímpio por amaldiçoar era tão parte dele que Davi o descreveu como se ele usasse a maldição como uma vestimenta. Às vezes Davi falava de seu inimigo e às vezes de seus inimigos neste salmo. Evidentemente, mais de uma pessoa estava em sua mente. Ele pode ter falado de um inimigo no singular quando pensou em um de seus inimigos, talvez o mais hostil. Por outro lado, ele pode ter usado o singular para representar todos os inimigos.
Davi pediu ao Senhor para lidar com ele em harmonia com seu amor leal, por causa da reputação de Deus, da necessidade de Davi e da pecaminosidade dos ímpios. Davi procurou seguir fielmente a Deus, ao Senhor, e Deus prometeu abençoar as pessoas que fizesse isso. No entanto, Davi não estava experimentando a bênção de Deus. Isso fez com que outras pessoas questionassem a justiça e a fidelidade de Deus. Se Deus novamente abençoasse Davi e amaldiçoasse seu inimigo, isso mostraria aos espectadores que as promessas de Deus são confiáveis. Nesses versículos, Davi descreveu como se sentiu em sua condição oprimida. Os israelitas geralmente praticavam jejum, Salmo 109, 24, por razões espirituais e não por razões físicas, como perder peso, ficar sem comer e às vezes sem beber. Não era por isso. Temporariamente, perder peso, ficar sem poder beber temporariamente para passar esse tempo em uma atividade mais importante, especificamente buscar a Deus em oração. Portanto, provavelmente devemos entender a referência de Davi no jejum como incluindo a oração. Ele orou fervorosamente sobre a situação que este salmo reflete. Sua longa oração e jejum deixaram fraco fisicamente. As pessoas que censuraram Davi, Salmo 109, 25, eram evidentemente seus inimigos. Estas são as outras pessoas em vista ao longo, ao longo do Salmo. Davi clamou a Jeová para salvá-lo da angústia em que ele se encontrava, de uma maneira que ensinasse seus inimigos que Deus o havia libertado. Isso vindicaria Davi e tudo que ele representava à vista deles. Novamente, ele pediu a Deus que envergonhasse seus acusadores e desse modo sinalizasse a desaprovação divina de sua oposição ao servo justo de Deus. Davi concluiu com uma afirmação confiante de que Deus realmente o vindicaria. Isso resultaria no salmista agradecendo e louvando ao Senhor. Nos dias de Davi e nos nossos, os crentes podem orar pela vindicação de justiça com bons precedentes nos salmos, com a luz da revelação posterior. Entendemos melhor do que Davi que Deus nem sempre vindicará os piedosos nesta vida, mas ele o fará eventualmente. Deuteronômio 32, 35, Romanos 12, 19, Atos 17, 30, Apocalipse 7, 17, Apocalipse 21, 4. Nos dias de Davi e nos nossos, Deus normalmente vindica os justos antes que eles morram, mas a sua decisão de adiar a vindicação muitas vezes faz parecer que ele é injusto. A preocupação de Davi neste salmo era a vindicação do próprio Deus. Salmo 109, 31. Mas ele também queria alívio de seus opressores. Davi fez o que deveria fazer, ele entregou seus inimigos a Deus. Podemos orar para que Deus castigue os ímpios, porque ele prometeu fazê-lo, mas também devemos pedir a ele para trazê-los à salvação. Por exemplo, políticos corruptos, homens de negócios corruptos, traficantes de drogas, terroristas. Pedro aplicou o Salmo 109, versículo 8, a Judas Iscariotes. Atos 1, 20, a quem Jesus havia anteriormente estendido graça. Então, nós sabemos que o Senhor continua querendo que a gente ore pelos nossos inimigos.
Não tenha nenhum pecado em Davi pedir que Deus castigasse os inimigos, porque não podia ele fazer, mas podia pedir a Deus. E hoje nós somos mais conhecedores do amor de Deus, sabemos qual foi o preço que ele pagou para Jesus nos salvar, e por isso temos que ter misericórdia dos nossos inimigos, orando por eles, pedindo ao Senhor para libertá-los da mão de Satanás, porque na verdade não são eles os nossos inimigos, mas o Satanás que toma posse da vida deles. Nós queremos fazer os lembretezinhos como é que estão os nossos questionários respondidos antes de ir para o discipulado, porque é assim que está determinado, já chegar na sala com seus discipuladores, com os questionários prontos, e enviar para a apóstola Raina Nascimento, que é a discipuladora geral do Ministério Apostólico Internacional Filhos de Jerusalém. Não esquecer também de colocar o nome do seu discipulador no comentário que fizer no vídeo. Estou lembrando isso desde maio de 2023, espero que agora já não tenha mais precisão de encontrar nenhum comentário sem o nome do seu discipulador. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.